Seu cobra coral, ele é um caboclo do Christian. Ele é uma entidade que trabalha com o Christian, é um caboclo na linha de Xangô e é o meu caboclo favorito. Quando eu conheci seu cobra, a gente teve um atrito muito grande, porque eu estava com ciúmes do Christian. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu caboclo favorito, o seu cobra coral. Ele se tornou uma pessoa muito importante para mim. E eu trato ele como se ele fosse um amigo. Por mais que ele diga que não é o meu amigo, porque ele é um ser de luz e a gente não pode ser amigo, né? Ele tem um trabalho, uma missão aqui, mas ainda assim ele é meu amigo, querendo ou não. Seu cobra, ele é um caboclo muito justo. Ele trabalha na linha de Xangô. E eu acho que é isso que nos tornou amigos, porque se dependesse de mim, nós não seríamos amigos. Meu primeiro contato com o seu cobra não foi legal. O Christian já tinha incorporado algumas vezes o seu cobra, mas a gente não tinha batido um papo ainda. E aí teve um dia na gira que a gente ia fazer cura de caboclo. E aí a cura de caboclo, tem gente que faz aquela cura de deitar na esteira e os caboclos, né, com chocalho, fazer as magias mandingas deles. E tem a cura de caboclo com rapé. E o seu cobra coral, ele aplica rapé. Ele trabalha com rapé. Desde o dia que ele veio, eu nunca vi o seu cobra coral não trabalhar com rapé. E aí, eu tinha brigado com o Christian nesse dia, porque eu sou uma pessoa muito teimosa e quando eu tô brava não tem nada que mude. E eu estava brava com o Christian e colocaram eu pra camponar o Christian. E eu estava brava com o Christian, tudo bem. Aí o seu cobra chegou em terra e tal, e ele foi pegar o rapé. E o seu cobra, na época, ele trabalhava muito com o Tissunu. Tinha o Tissunu, tinha o Jurema Branca e eu acho que o Mulateiro. Eu comprei o Tissunu para o Christian, mas eu não queria que o seu cobra passasse o rapé na consulência. Eu queria que ele usasse ou o Jurema Branco ou o Mulateiro, né? Porque a consulência, a maioria da consulência não conhece rapé, nunca teve contato. E eu tinha medo que ele aplicasse um rapé na consulência e eles morressem, porque normalmente é assim. Tem o seu cobra do Pai Léo, que ele é muito... o bicho é bravo. Então, quando ele aplica o rapé, eu fico morrendo de medo. Então, eu pensei que os dois eram iguais, né? A cobra do Christian, ele é mais leve, mas eu não tinha essa noção. Então, ele foi pegar o rapé e ele foi direto no Tissunu. Pois eu catei o Tissunu na hora e falei, esse não, bem brava. E ele falou, você quer fazer o meu trabalho? Daí eu olhei pra ele e falei, não. Me entreguei pra ele. Esse foi o nosso primeiro contato. A gente brigou. Eu não enxergo isso como um desrespeito. Tá, pode ter sido um desrespeito com a entidade. Só que eu fiquei com medo dele machucar o consulente. Eu sei que a entidade, quando ela tá em terra, ela sabe o que ela tá fazendo. Mas eu sou assim. E você pode perguntar pra qualquer um. Eu fico com tanto medo das pessoas passarem mal que às vezes eu assusto as pessoas. Mas tudo bem. Enfim. No final, o seu cobra aplicou isso o menino nunca tinha tomado rapé, saiu tremendo que nem sei lá o que, recebeu o caboclo dele e foi maravilhoso. Fiquei com vergonha, nunca mais falei com seu cobra. E aí aconteceu um problema que eu tive que me ausentar do terreiro por um tempo pra me reequilibrar. E eu fiquei muito depressiva. Eu entrei numa depressão profunda porque a minha razão de viver era a espiritualidade e eu não estava mais tendo contato com ela. Por motivos bestas, mas eu não estava tendo contato. E aí um dia eu tive uma crise muito forte, mas uma crise assim de sentar no chão e começar a chorar que nem um bebezinho. Assim, literalmente parecia um nenê chorando. Foi assustador pra quem vê de fora. E de repente o seu cobra desceu em terra do nada. E sentou do meu lado e começou a conversar, e começou a conversar, e começou a conversar. E quando eu vi, toda aquela confusão mental que eu tava tendo foi sumindo. Porque quando eu entro em parafuso, imagina que tem uma bola de lã e aí ela tá toda emaranhada. E aí você tem que desembolar. Esse é o meu cérebro quando eu tô em parafuso, quando eu começo a entrar em crise. Então eu não penso direito. E eu não sei nem como falar, eu não sei o que falar nesse momento, sabe? Então o seu cobra, ele teve a paciência de sentar do meu lado e ouvir tudo o que eu tinha pra falar. Tinha cada coisa, eu falei cada coisa que olha. E nesse dia em diante, o seu cobra passou a ser a minha base. Passou a ser
quem me fortalecia. Então, toda vez que eu tava em crise, eu chamava o Seu Cobra. E um dia eu pedi desculpa pra ele, né? Porque eu tava me sentindo mal de ter brigado com ele aquele dia na gira. E nós fomos virando muito amigos. E aí eu contei pro Seu Cobra que o motivo pelo qual eu tinha essas frustrações no terreiro é porque eu não conseguia me desenvolver. Então, o Seu Cobra, ele simplesmente me acolheu e começou a me desenvolver. Eu pensava que ele ia me desenvolver mediunicamente, mas não, ele me desenvolveu como pessoa, ele me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Então, toda vez que a gente sentava para conversar, a gente ficava, assim, o Christian até reclamava, porque ele chamava o Seu Cobra, vamos supor, às 6 da tarde, e quando o Christian voltava em terra era 10 da noite. Porque a gente conversava muito, todas as minhas dúvidas eu tirava com ele, as minhas preocupações, tudo ele me contava. Então, por exemplo, tem muita coisa que está acontecendo na minha vida que eu já sei, eu já sabia que ia acontecer, porque o Seu Cobra me contou. Tem coisas que as minhas entidades me contam, mas tem muita coisa que ele me contou e foi me mostrando. E no começo eu não acreditava no Seu Cobra, eu achava que era a marmotagem do Christian, porque eu não confiava em ninguém, né? E eu ficava abismada como o Christian tinha tanta facilidade na incorporação, que na minha cabeça era impossível uma pessoa incorporar tão bem com tão pouca experiência. E o Seu Cobra foi me provando que, além do Christian ser um médium excelente, porque o Christian não passava na frente do Seu Cobra, que é a única entidade que eu sou grudadinha mesmo é o Seu Cobra. Eu e o Seu Cobra é um e carne. O que ele falou pra mim é lei. Aos poucos eu fui percebendo que realmente o Seu Cobra era o Seu Cobra mesmo. Eu faço muitos testes, e eu fazia muitos testes com o Seu Cobra, e ele falava pra mim que não adiantava fazer teste, que uma hora eu ia perceber. E o tempo foi passando e a nossa amizade foi se desenvolvendo tanto que um dia eu percebi que o Seu Cobra não precisava mais vir. Foi o Seu Cobra mesmo que começou a me mostrar isso, porque eu já estava pronta para começar a pensar sozinha nos meus problemas. Então, o Seu Cobra, ele não foi só uma entidade que conversou comigo, ele foi uma entidade que me tirou do fundo do poço, que ele conversou comigo, que ele me ajudou, que ele me aconselhou, que ele me fez sair dessa minha dependência emocional, que ele me fez parar de ficar me auto-sabotando, que ele me fez acreditar também que eu era capaz. Então, tanto ele quanto o Seu Sete tinham esse dom de me mostrar que eu sou capaz. Eles tinham um jeitinho. E o Seu Cobra é velho, né? E velho tem um jeitinho muito fofo de falar. Então, Seu Cobra acabou me cativando. E hoje eu trato ele como se ele fosse um vozinho pra mim, sabe? Quando eu vou tomar rapé do Seu Cobra, eu sempre choro pra ele. Falo, Seu Cobra, não dá um rapé forte. No começo tinha muito medo, né? E aí o Seu Cobra foi me ensinando a confiar de volta no rapé. E assim, a aplicação de uma entidade é muito mais forte que a aplicação de uma pessoa normal. Então, isso me deixava com medo, né? Imagina, Seu Cobra vai vir tá na minha cara. E aos pouquinhos ele foi me ensinando a ter o respeito da medicina, foi me ensinando que eu deveria tomar só quando eu realmente sentisse necessidade, quando eu realmente sentisse que deveria. E depois de confiar no Seu Cobra e aprender sobre o rapé, por mais que eu não tome todos os dias, por mais que às vezes eu fuja um pouquinho do rapé, principalmente com pessoas que eu não conheço, mas hoje eu confio muito no Seu Cobra. E já houve momentos da minha vida que eu cheguei pro Seu Cobra, e não foi uma vez não, tá? Foram várias vezes. Eu cheguei pro Seu Cobra e falei, eu preciso limpar. Eu preciso que você me dê aquele sopro. E ele me dava. E eu limpava. Limpava pra caramba. Teve um dia que eu cheguei na gira, e aí tinha uns doces de herê, e aí eu comi o doce de herê. Não podia, né? Porque era do herê. E ficou entalado na minha garganta e eu fiquei passando mal, porque eu comi um doce de herê e os herê aprontaram comigo. E no meio da gira mesmo, tava na parte dos caboclos, eu falei assim, Seu Cobra, eu preciso fazer limpeza. Eu não tô bem. Nós não podemos fazer isso no terreiro, tá? Mas é que eu não tava muito bem mesmo. Seu Cobra pegou, deu aquele tiro, vomitei até as tripas. Eu continuava passando mal, eu olhei pra ele e falei, Seu Cobra, eu quero outro rapé. Ele foi lá e me deu outro e eu vomitei tudo que tinha pra vomitar. E aí eu fiquei bem. Depois de passar por essas situações com o Seu Cobra, eu percebi que por mais que seja assustador, que dê medo, às vezes a gente tem que enfrentar os nossos medos.
E o seu cobra me ensinou uma lição muito valiosa para mim. E foi com o rapé, inclusive. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito corajosa, mas eu buscava fugir de enfrentar os meus medos. E o seu cobra me ensinou com o rapé a enfrentar esse medo. E o seu cobra sempre com muita paciência foi me ajudando. Então eu sou muito grata a ele. Muito grata por ele ter tido paciência comigo e me ajudado a passar pelas minhas dificuldades que não foram fáceis. Eu acho que foi pelo seu cobra que eu e o Christian estamos juntos até hoje, porque eu não sei como o Christian, aguentou, porque foram fases de trevas. E hoje eu levo o seu cobra como se ele fosse, assim, o meu caboclo, mas ele não é. Não posso, porque ele não pode ser o meu caboclo, senão a dona Juliana me mata. Mas eu tenho, assim, um carinho muito especial por ele. E tanto que o seu cobra virou meu padrinho. E é engraçado, porque assim, nosso primeiro contato foi difícil, né? E eu não deveria ter feito isso, porque lá no nosso terreiro a gente só pode casar na Umbanda se o nosso caboclo autorizar o casamento. E aí eu enfrentei o caboclo no dia que eu conheci ele. Mas deu tudo certo. Hoje em dia o seu cobra diz que autoriza o meu casamento com o Christian. Então não precisa se preocupar com isso, eu e o seu cobra estamos assim, ó. E é isso, eu queria muito homenagear ele, queria muito falar sobre ele, porque ele é um caboclo muito especial na minha vida e eu queria eternizar ele pelo resto da vida. Eu sou um pouquinho maluca, gente, se acostumem. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar aqui no vídeo que vocês querem saber mais sobre os meus padrinhos ou sobre outras entidades. Como eu disse, eu vou continuar gravando sobre meus padrinhos, que eu tô gostando muito de falar deles. Mas, mesmo assim, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Comentem se vocês querem algum vídeo diferente ou tem alguma curiosidade que eu gostaria de entender. Eu posso buscar informação com os meus guias ou até mesmo com meu pai de santo, tá bom? Mas é isso. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.